Olá pessoal, aqui com vocês Cardmate. A maior dúvida que os jogadores têm sobre como jogar com o As-Rei no flop é o que devemos fazer quando erramos. Uma excelente mão como o As-Rei será inútil como um As alto em 67% dos casos no flop. Grandes dificuldades com o As-Rei surgem em potes com 3-bet, pelas seguintes duas simples razões. Uma, o As-Rei costuma ser uma mão forte o suficiente para fazer um 3-bet. 2, o As-Rei é uma mão forte o suficiente para pagar um 3-bet, quando você não está planejando fazer um 4-bet. Vejamos o exemplo de um pote de 3-bet, onde não acertamos o flop. O botão faz um raise, ou um aumento, para $3. Hero faz um 3-bet para $10 no small blind com um As-Rei. O botão paga. O flop é um 8, 4 e um 2. O que o Hero deve fazer aqui? E você, faria um C-bet aqui? É importante ser muito específico aqui. Nós perguntamos se você deve fazer um C-bet e não se isso será lucrativo. Quase certamente podemos fazer um C-bet lucrativo aqui na maioria dos casos, mas isso não nos garante que esse seja o melhor jogo. Mesmo as decisões lucrativas devem ser cuidadosamente analisadas. Muitos jogadores preferem fazer uma aposta de continuação aqui, e como isso lhes traduz em um lucro ao longo prazo, eles pouco refletem se essa estratégia deve ser ajustada. Afinal, por que consertar o que não está quebrado? No entanto, o nosso objetivo como jogadores é criar a maior expectativa possível e não apenas aceitar qualquer resultado que seja positivo. É por isso que devemos analisar cuidadosamente até mesmo as decisões lucrativas. Não precisamos analisar se apostar ou passar é a melhor jogada aqui. É muito mais útil discutir os princípios relevantes. Além disso, convém evitar dogmatismos excessivos, pois existe uma possibilidade real de que as nossas ações sejam uma estratégia mista, tanto com aposta quanto com passar, com certa periodicidade. Existe um conceito no poker chamado Equity Retention em inglês, e no português a tradução mais exata seria retenção de patrimônio. O conhecimento sobre a retenção de patrimônio é um pré-requisito para tomar decisões básicas na mesa de poker. Pense no seguinte: qual é a diferença entre as mãos iniciais As de paus e Reis de ouros e uma mão inicial de As e Reis de paus, em um flop com 8 de ouros, 4 de paus e 2 de copas? É fácil ver que um As e um Reis de paus têm um backdoor flush draw, enquanto um As de paus e um Reis de ouros não têm. Mãos com draws e backdoor draws geralmente podem ser descritas como mãos com boa retenção de patrimônio. Você conseguiria explicar em suas próprias palavras o que significa Equity Retention ou retenção de patrimônio? Não se preocupe se você ainda não conseguiu responder essa pergunta. Nós o ajudaremos com isso. Vamos ilustrar o conceito de retenção de patrimônio com a seguinte mão. O botão faz um raise para $3. Hero, no small blind, faz um 3-bet para $10, com um As e um Reis de naipes iguais. O botão paga. Se tivéssemos um As e um Reis de paus, teríamos um flush draw ou um gut shot no turn. E agora, nesse caso, com um As-Reis de naipes diferentes, temos apenas um gut shot. Para maior clareza, imagine que o nosso oponente continue aqui com uma faixa muito estreita, de 6 avaletes. A faixa estreita demonstra melhor o conceito de retenção de capital. Mãos com boa retenção de patrimônio têm a maior parte do capital, mesmo com uma gama muito forte. Primeiro, vamos olhar para o patrimônio de um As-Reis de paus e um As de paus e um Reis de ouros no turn contra pares de 6 avalete. O A de paus e o Reis de ouros têm apenas 20% de patrimônio. Já o As de paus e o Reis de paus têm 37% de patrimônio líquido. Claro, talvez o exemplo seja um pouco injusto, já que o As de paus e o Reis de paus, como falamos, pode se tornar um draw. Naturalmente, portanto, a desigualdade do patrimônio entre as duas mãos é enorme. Na maioria das vezes, o As-Reis de paus não chegará a formar um flush draw e, portanto, estará em uma situação bastante semelhante ao As-Reis de naipes diferentes. Mas ainda vale a pena lembrar e dizer que, em média, o As-Reis de paus no turn terá muito mais patrimônio. As imagens a seguir mostram o patrimônio de um As-Reis com diferentes cartas no turn. As cartas possíveis de sair no turn são mostradas ao longo do eixo X
E os naipes são representados pelas cores das barras. Aqui está um gráfico da equidade, ou patrimônio para um as-reis de naipes diferentes. Bom, e aqui está a equidade, ou o patrimônio para um as-reis de paus. Bom, neste gráfico que você viu, o patrimônio médio de todas as cartas possíveis no turn é indicado pela linha horizontal vermelha. É fácil ver que a linha vermelha tem uns 5% a mais lá na partezinha que está o as e o reis de paus. Isso indica que o as e o reis do mesmo naipe, em média, retém um patrimônio adicional de 5% na carta do turn. Preste atenção um pouco como as barras verdes aumentam para um reis e um as de paus, aumentando também o nosso patrimônio líquido médio. Eles representam as cartas do turn onde coletamos os flush draws. Existe uma lição simples que podemos aprender com isso? A essência de tudo isso é a seguinte: mãos com boa retenção de patrimônio serão melhores em potes grandes. Mãos com muito patrimônio puro, mas com uma retenção de patrimônio pobre, serão melhores em potes pequenos. Não queremos fortalecer a gama do nosso oponente com grandes apostas se a nossa mão não mantém o seu patrimônio contra gamas fortes. É muito mais fácil imaginar que a gama do seu oponente é bem ampla e jogar com o nosso maior patrimônio contra a gama dele. Como podemos incorporar este conceito em nossa estratégia no pós-flop? Voltando ao nosso exemplo, provavelmente podemos ver a lógica em nossa estratégia básica, onde fazemos um check, ou passamos em português, com um as e um rei de naipes diferentes e apostamos com um backdoor flush com a intenção de armar um flush draw no turn. Apesar do fato de que fazer um check ou call no flop de um apostador ou uma pessoa que geralmente aumenta parecer ser uma coisa fraca à primeira vista, isso é parte integrante da estratégia completa do poker. Muitos jogadores cometem um erro de fazerem um check e um fold com muita frequência depois de não fazer uma aposta de continuação como um agressor pré-flop. Ou seja, esse jogador no pré-flop foi um agressor e depois não fez uma aposta de continuação. O check e o call com algumas combinações de as-reis nos protegerá de oponentes excessivamente agressivos. Em cenários onde temos um backdoor flush draw, a linha bet check, ou seja, aposta e passa, dá um dos melhores resultados, desde que façamos o nosso flush draw no turn. Mas discutiremos como jogar no turn e no river em nosso próximo vídeo. E finalmente devemos entender de que um c-bet, ou uma aposta de continuação, de todas as combinações de as e reis, geralmente será o melhor jogo contra oponentes que desistem com muita frequência. Por outro lado, pode ser certo dar um check em todas as combinações de as e reis, mesmo com um backdoor first draw, contra oponentes de call station, ou aqueles oponentes que somente fazem call, especialmente se eles puderem nos tirar da mão nas últimas jogadas, quando mostramos fraqueza. Embora seja bom ter uma estratégia padrão sólida, um jogo de exploração forte ainda traz lucro 99,9% dos jogos de poker. Bom, e isso é tudo por hoje, pessoal. Se você tiver alguma dúvida com as palavras em inglês que nós usamos nesse vídeo, acesse nosso site, cardmates.net. Lá você vai encontrar um vocabulário que vai ter todas as palavras. E desejamos sorte a todos, vejo vocês na próxima!